Conseguem me ouvir bem? Tá dando para ouvir? Avisam quando for para começar, né? Oi, gente, boa tarde. Alegria poder estar aqui no festival, parabenizar ao Mercadinho São Luís por essa iniciativa tão bacana. Tá um pouquinho aqui o áudio. E muito, muito feliz de poder compartilhar com vocês, sobretudo quando a gente está falando aí do envelhecimento, né? Que é um campo que às vezes a gente na saúde fala de tudo, né? Fala do fitness, da alimentação, e é tão importante. Então eu queria começar compartilhando com vocês uma reflexão que eu fiz sobre o porquê que o festival faz tanto sucesso, né? Por que que esse festival faz tanto sucesso? Esse costume saudável, por que que interessa a tantas pessoas? Por que que ele movimenta fornecedores, né, médicos, profissionais da saúde de uma maneira geral? E eu acredito que isso tem a ver com a nossa longevidade. Todo mundo quer viver, né? Quer viver mais, quer ter bons hábitos, quer ter costumes saudáveis para poder viver, né? E viver bem. Um padre que eu admiro muito, o padre Ayrton Freire, ele diz: viver é mais do que existir. E é mesmo, né? A gente quer viver com saúde, a gente quer viver é, por muito tempo com esses hábitos saudáveis. E a nossa expectativa de vida está aumentando muito. A gente está a cada vez, né, com a evolução da tecnologia, vivendo por mais anos. A nossa expectativa de vida atual hoje está em torno de 75 anos. 75, 76. Quem nasceu no ano de 2020 tem essa expectativa de vida. Então, é bastante tempo, né, para a gente viver, e a gente tem que realmente viver usufruindo essa vida, usufruindo dela, e não apenas existindo, né? Estando. Então, eu queria deixar a minha contribuição aqui sobre, né, fazer circular um pouco esse saber. Eu gosto muito de estudar isso, essa fase, esse momento, né, de que a gente, do passar dos anos, e propor um olhar diferente para o envelhecimento, né? Propor um olhar mais positivo. A gente tem uma cultura ainda muito pesada em relação ao idoso, fala-se até em idadismo, né? De ter um certo preconceito contra o idoso. Então, eu queria falar um pouco essa cultura, a gente poder aceitar melhor, né, essa cultura do envelhecimento de uma maneira mais positiva, mais saudável. Envelhecer todo mundo vai, né? De qualquer forma, não tem para onde ir. O nosso tempo é muito democrático, ele vai passar para todas as pessoas. Mas a diferença é a gente poder olhar para isso com um olhar mais positivo, né? Olhar para isso com um olhar mais leve, enxergando os prós e enxergando os contras. Vou acender aqui a luz que ficou escuro. Então, se a gente conseguir olhar para isso, né, para esse olhar mais abrangente para o envelhecimento, e a gente enxergar assim, a nossa vida numa linha do tempo, a gente vai ver que desde o início da nossa vida, a gente nasce e já começa a envelhecer, né? E hoje eu queria focar sobretudo numa fase entre a idade adulta e a velhice, que é o que a gente chama de envelhecência, que se compara um pouco aí até com a adolescência, de certa forma, né? E quem é esse envelhecente? Quantos anos ele tem? Né? Algumas pessoas me perguntam, e aí, quem é? O envelhecente, ele tem muito mais a ver com o seu desejo de viver, né? Com a sua vontade de executar coisas novas, né? Com a sua capacidade de criar, do que com a sua idade,
né, cronológica. Então, a princípio, isso surgiu falando aí, começava com 45 anos e até 60, 65, né? Mas isso se expandiu muito, porque o envelhecente, de fato, ele é alguém que está com o corpo ali em declínio, de alguma forma, e isso tem que ser visto, mas ele tem uma alma jovem, né? Então, esse olhar que eu proponho, né, esse olhar para o envelhecimento, ele é um olhar que ele opera sobre uma outra lógica, que é a lógica que a psicanálise chama de lógica do desejo, a idade do desejo. O que está valendo aqui, o que vai predominar é essa sua ótica, né? Então, olhando para isso, por isso que a gente chamou assim essa fala de nem me sinto mais jovem, mas também não me sinto velho, não sou mais essa pessoa, né? Eu não estou me sentindo assim. Então, é claro que a gente precisa entender que existem prós e contras, que o envelhecimento não dá para a gente romantizar a coisa e dizer que não há, né, coisas negativas. Existem sim, mas os negativos são mais conhecidos, né? A gente vai até falar aqui um pouquinho sobre eles. Mas sempre tentando trazer uma visão mais positiva para esse envelhecimento. Como eu já tinha falado antes, a envelhecência, ela se compara à adolescência, porque também é uma fase de crise. É um momento em que se faz um balanço da vida, né? Se verifica o que já viveu, o que você já passou, o que você já fez, e você vê que o tempo está passando, né? Que você não tem mais o mesmo tempo que você tinha antes. Nosso principal capital é o tempo. E aí você olha e diz, poxa, o que que eu fiz, né? Com esse tempo que me foi dado? O que que eu tenho para fazer? E esse momento, assim como na adolescência, que gera questões no corpo, né? O adolescente ele está com o corpo mudando, o envelhecente também, ele gera crises, né? E essas crises merecem atenção. Você tem aí morte dos filhos, ou, desculpa, morte dos pais, em muitos casos, né? Os filhos saem de casa, às vezes não saem, deveriam ter saído já também, gera uma certa crise. Doenças que aparecem, questões ligadas ao trabalho, o próprio declínio do corpo, são tantas coisas que estão acontecendo e que você muitas vezes, eu vejo que os próprios envelhecentes muitas vezes menosprezam isso, colocam como se fosse uma coisa pequena, uma coisa menor, uma coisa, isso está acontecendo comigo, mas isso é bobagem, eu vou mesmo cuidar do casamento da minha filha aqui, né? Está acontecendo comigo, mas não, eu tenho que ajudar meu filho a conseguir um emprego. E dá menos lugar para você nisso tudo. E assim como na adolescência é importante, numa fase de crise, se organizar para seguir bem, na envelhecência também é importante dar atenção a isso, olhar para isso para poder seguir bem na velhice, né? Então, existem uma série de coisas que acontecem e que esses problemas não devem ser minimizados, né? Devem ser olhados e acolhidos e para um bom envelhecimento acontecer, isso é fundamental. E os prós, se a gente for falar de prós, existem vários, né? Também são menos falados, mas existem vários. Primeiro é que o tempo é o nosso maior capital, realmente, é o que a gente tem de maior valor. E quem vive mais ganha mais tempo. Então, que bom, né? Que é possível viver mais. Os envelhecentes também falam de uma grande vantagem que eles vivem nessa fase, que é a fase da liberdade. Se tem mais liberdade, você já deu tempo para seus filhos, você já deu tempo para o seu marido, você já deu, ou para sua esposa. E agora o tempo é seu. Né? Então você vai usar ele da melhor maneira possível. E você também já tem uma noção muito boa de que ele é valioso. Então você consegue caminhar melhor, né, nesse uso do tempo. Você também não tem mais tanta máscara, né? Não precisa ficar mostrando para as pessoas. Você é mais livre nesse sentido. Você veste o que você quer e você não liga tanto. Então, é muito legal ver esse momento, né, dessa fase em que o seu corpo está em declínio, mas que você ainda está ativo, que você ainda está com aquela alma jovem. Porque, na verdade, essa fase é uma fase de muita oportunidade. É uma janela de oportunidade que você tem
para que tudo faça sentido, né? Para que você continue nessa existência tão bacana, tão bonita, que é viver de uma maneira legal. Então, assim, você, na verdade, se você olhar para isso como uma grande janela de oportunidade, você consegue carregar isso de uma forma jovem. E aí tem uma grande vantagem aqui, como eu falei, que essa ótica é uma ótica que trabalha sobre uma outra lógica. Você pode, inclusive, aqui rejuvenescer, que no tempo cronológico isso não é possível. Mas quantas pessoas eu conheço, depois que se separaram ou depois que, né, se aposentaram, rejuvenescem mesmo, né? Parecem mais vivos, parecem mais leves, conseguem carregar tudo isso integrado com o corpo. Então, eu acho que uma coisa muito, muito bacana desse olhar para o envelhecimento é que a gente possa se preparar. Geralmente, quando a gente está conversando de envelhecimento, as pessoas, então é só quando eu for mais velho, né? A gente tem que começar a se preparar para envelhecer o quanto antes. Se você tem 20 anos, você já tem que começar a se preparar. Se você está começando a pensar nisso quando você tem 60, não tem problema, quanto antes, melhor. Então, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Como um exercício físico mesmo. É uma coisa que você precisa flexibilizar, você precisa aprender a lidar com isso. O festival é um exemplo maravilhoso. O festival é um exemplo, é um caso prático disso. Ele flexibilizou para um formato virtual. Não deixou de acontecer, não deixou de existir, né? Ele conseguiu se adequar, se adaptar e entregar uma coisa maravilhosa, né? Dentro de um propósito que uma empresa tem, enfim, uma quantidade enorme de pessoas envolvidas. Então, se você é hoje um jovem que é chato, que é inflexível, que é pouco compreensivo, provavelmente você vai ser um velho muito ranzinza, né? Então, você precisa começar a treinar isso antes, né? Isso é um treino diário que precisa ser feito. Tem um estudioso do envelhecimento chamado Alexandre Kalash, que eu admiro muito, que ele fala que a gente tem que trabalhar 4 pilares para envelhecer bem. Eu concordo com ele, vou reproduzir aqui. O primeiro pilar que precisa ser trabalhado é o óbvio, saúde, né? Não dá para você envelhecer sem saúde. Complicadíssimo, né? Então você precisa cuidar disso no dia a dia. O segundo pilar que ele fala é a questão social. Isso aí é fundamental. Quanto mais, né, assim, eu estudo, gosto muito de estudar sobre a amizade também. Quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais você vê como são importantes essas relações sociais, esses contatos, né? É fundamental. Então, a gente tem que cuidar da saúde como um pilar para envelhecer bem, cuidar dos relacionamentos, das amizades, né? Isso é também muito importante. Cuidar de um capital que é o capital intelectual, tá sempre se atualizando, tá aberto para novidades, né? Tá aberto para receber, para aprender com o outro, para as tecnologias, para viajar, para ter acesso à cultura diferente, para aprender, nunca deixar de aprender. E o capital, que é mais conhecido também, que é o capital financeiro. Você precisa se preparar, né, para não depender dos outros e para estar bem. Então, é muito legal isso, da gente encarar esse envelhecimento, seja com a idade que você tiver. Você começar o quanto antes, baseado nesses 4 pilares. Se você está com 60 anos, olha para eles, vê o que pode ser feito. Se você está com 80, mesma coisa. Com 20, mesma coisa, né? Começa a perceber como é que estão essas relações, como é que estão o seu convívio com as pessoas mais velhas, isso também é muito relevante, né? E começar a olhar para isso com uma lente mais positiva, como uma grande oportunidade. Quem vive mais tem condição de deixar legado, de deixar marca. Quem vive mais não está contando história, né? Está fazendo história, está deixando ali uma coisa que é muito importante, que a gente precisa, como uma cultura, valorizar mais, né? Ter mais esse cuidado com o outro, olhar para isso de uma maneira mais leve, né? Menos aquele velho que é considerado no dicionário, né? No velho do dicionário tá lá ranzinza, chato, ultrapassado, enfim.
É tudo que, na verdade, quem está vivendo tem que viver com essa lente positiva, para que isso fique mais. Então, eu acho muito legal também a gente pensar nesse envolvimento como uma integração do nosso corpo, do que a gente sente, né, desse corpo que está em declínio, e ao mesmo tempo de como a gente se sente. É muito engraçado porque o velho e o envelhecente eles vão coexistir durante um tempo. Né? O velho vai olhar para o envelhecente e vai dizer: ei, você precisa envelhecer, acorda, você não está vendo que está doendo, que você não aguenta mais. E o envelhecente, ele vai olhar para o velho e vai dizer: ei, acorda, você está vivo, você precisa transgredir, você precisa tentar, você precisa ousar, você está vivo. Então, é nessa luta aí psíquica, né, nessa fase cheia de ambiguidades, é que a gente vai conseguir ver qual é a bússola, né, que vai dominar, né, que vai prevalecer. E não romantizando mais uma vez, há dificuldades, né, mas há também muitas possibilidades. E a envelhecência é uma janela muito legal para ressignificar, para trazer coisas novas, né? Eu gosto muito também de pensar, a gente está aqui, tem mais 10 minutinhos, né? Eu gosto muito sinto falta da interação, assim, né? De ver o que vocês estão dizendo, mas eu acho que no final vai ter um espaço para perguntas, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar muito nessa cultura a respeito do envelhecimento é que a gente precisa fazer uma interação maior dos mais com os mais jovens. Eu não consigo pensar, por exemplo, numa casa de repouso em que você vai viver a sua vida depois feitas apenas por pessoas idosas. O grande lance, o que é muito legal, é a gente fazer a interação das gerações, para que os mais novos possam estar com os mais velhos, né, e os mais velhos com os mais novos, e fazer essas trocas. Eu venho de uma família grande, né, que tem muitos tios, e adoro quando é possível que isso aconteça, né, essas trocas, a gente aprender, a gente também, enfim, é muito saudável. Então eu vejo que nessa cultura nova, né, que eu tento fazer a minha parte, né, da gente falar sobre isso e trazer esse olhar mais positivo, que a gente também tem um olhar mais integrado, em que a gente consiga juntar mais essas gerações. Se você convive mais com pessoas mais velhas, você também vai criando mais intimidade com o envelhecimento. Isso te ajuda muito, né? Isso é um grande ganho. Você vai tendo mais intimidade se os seus filhos estão convivendo com os avós, né? Há uma integração, é importante, isso é fundamental para que as crianças também vão se acostumando com essa questão do envelhecimento, né? Fica mais leve, faz mais sentido. Tem alguns estudos que falam isso, né? Que netos que conviveram muito com os avós conseguem ter uma percepção muito melhor do processo de envelhecimento, porque eles têm uma compreensão melhor. Então é preciso que haja uma intimidade com o envelhecimento, para também não chegar e, né, ter aquele susto. Eu escuto muito o pessoal falando assim: eu me olhei no espelho e vi velho. Quem é esse velho no espelho que não sou eu? Então é como se o corpo não estivesse muito integrado com a imagem. E eu acho que a gente tem que fazer, aceitar, né, o declínio do corpo, mas também se sentir, né, vivo, útil, e fazer isso de forma ativa. A gente quer todo mundo envelhecendo ativo, não passivo, esperando que as coisas aconteçam, mas, assim, ativista da causa mesmo, né? E eu acho que isso, né, para dar uma recapitulada aí geral no que a gente falou, é realmente a gente olhar para essa lente com um olhar mais positivo, mais compreensivo, ter uma cultura mais do cuidado com o outro. A gente perceber os pilares para o envelhecimento, que são o cuidado com a saúde, as relações que nós temos, cuidar também do nosso capital intelectual, né? Tá sempre buscando se renovar, e do capital financeiro. E eu acho que procurando fazer isso diariamente, seja lá qual a idade que você tem, como um exercício mesmo, né? Como uma forma de e trazendo isso à tona, né? Trazendo essas questões, fazendo esse exercício mesmo.
como eu falei, né? Assim, se você é um jovem chato, inflexível, você só quer as coisas do seu jeito, você não tolera, dificilmente você vai conseguir envelhecer bem, né? Se você não aceita que o seu corpo tá mudando, que você tá com ruga e tal. Não tô falando de acomodar-se, né? Não é isso. Mas de ter um papel ativo e também de perceber as suas limitações. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu espero que todas essas, né, assim, essas provocações tenham aí gerado alguma inquietação para você se questionar como é que está seu relacionamento com os seus avós, ou com os seus filhos, ou como é que está o seu relacionamento, né, com as pessoas mais velhas, como você está olhando para você nessa fase, se você tiver, né, se você for um envelhecente, como é que você está olhando para isso, se você está minimizando os problemas que você está passando, o sofrimento que você está tendo, ou se você está cuidando disso. Isso vai ser fundamental para o seu envelhecimento. Não adianta você abafar e achar que isso é bobagem, né, enfim, que não tem problema nenhum e que é isso mesmo que vai passar, que não é bem assim, né? Precisa ter um olhar, um cuidado maior para isso nessas relações. Eu queria deixar um espaço para alguma pergunta. Não sei se a gente vai ativar os comentários. Olha aí, essa envelhecente é linda. Os envelhecentes adoram estar com os mais novos, a gente se renova. É isso mesmo. Essa troca é muito importante. É fundamental, né? Que exista essa conexão de gerações. E é como eu falei, é preciso que vá se criando uma certa intimidade com o envelhecimento. Não pode ser uma coisa do dia para a noite, né? É uma coisa que vai se aprimorando. A velha Holanda perguntou aqui. Como lidar com as inseguranças de quem está envelhecendo, mas tem filhos especiais para cuidar? É uma coisa muito legal da gente olhar para isso, né? Primeiro é aceitar o seu próprio envelhecimento, porque às vezes existe um conflito da gente não querer envelhecer, né? E como eu já disse, isso não é possível. Mas é olhar para isso, acolher e trabalhar, né? Não minimizar, não menosprezar, não, isso vai se resolver, né? É uma questão que envolve muitas coisas, mas a gente sempre tem que colocar a máscara na gente primeiro para poder cuidar de alguém. Então, do que adianta eu dar tudo por um filho, por exemplo, que tem uma necessidade especial e eu não estar bem? Daqui a pouco, né, a gente, nem eu nem ele. Então, é um momento difícil, né? Que gera muitas inseguranças, é algo a mais, além de toda a crise que já se passa, mas é sempre com esse olhar da gente focar para colocar a máscara na gente. A gente está vivo, está vivendo, né? E vai fazer o melhor que pode com o que tem, mas de uma maneira ativa, né? De uma maneira ativa. Psicoterapia ajuda muito, eu sou suspeita, mas eu acho isso. Psicoterapia é importante. Netos nem sempre querem estar com os avós. Verdade, né? Essas gerações são confusas nesse sentido. Elas têm muitas opções. Os jovens de hoje, né? Os netos dessa geração têm muitas possibilidades. Eles fazem escolhas e, ao mesmo tempo, também vivem um momento de muita insegurança. Então, eu acho que isso é uma construção, né, de tentativa e erro, né, de ir buscando o que eles gostam, né, tentando fazer ser interessante. Os pais também podem ajudar muito nisso, né, provocando essas interações. Mas é um exercício, é algo que precisa ser construído. Toda relação precisa ser construída, né? Ela não é dada simplesmente pela maternidade, paternidade, ou porque você é avô ou avó que isso vem. Isso é uma coisa que precisa ir sendo construída no dia a dia. E apostar, né? Eu acho que os avós precisam apostar nos netos e os netos apostar nos avós. Acreditar na relação, acreditar como isso é importante. Então, é fundamental essa interação para ir criando essa intimidade com o envelhecimento. É fundamental. Tem muitas coisas legais, né, nesse tema da envelhecência, sobretudo a respeito da imagem. Tem um outro comentário aqui, que deixa eu ver se eu consigo ler. As
plástica ajuda quando a imagem, que é muito importante, somente estamos bem com o próximo se estamos bem com nós mesmos. O maior investimento que fazemos é em nós mesmos, sem dúvida. Sem dúvida. É como eu estou dizendo, né? Você precisa colocar a máscara em você. E essa imagem do espelho, ela tem que ser minimamente condizente com o cliente. É preciso que haja uma integração dessa imagem do espelho com a imagem sentida. A cirurgia plástica pode ajudar muito, né? De você conseguir integrar de maneira saudável, né? Sem exagero, sem querer se tornar uma outra pessoa. Mas, na verdade, minimizando, né? E tentando também fazer a nossa parte para envelhecer bem, né? O Brasil ele tem uma cultura muito voltado para a estética, né? A Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga, fala que a gente no Brasil trabalha o nosso corpo como um capital. Então, assim, esse lance da cirurgia faz todo sentido. Isso para os mais novos imaginarem que seus avós não vão estar mais aqui um dia. A convivência familiar. Pois é, só que é uma realidade que vai chegar para todo mundo e, na verdade, hoje, muito menos linear. Né? A gente não sabe mais quem vai primeiro. Né? Tem a lógica que a gente procura, né? A longevidade que está cada vez maior. Mas é isso, né? Você tem essa insegurança, né? Os netos, às vezes, principalmente os netos que convivem muito com os avós, sentem essa insegurança. E é preciso falar sobre isso, gente. O tempo está correndo para todos, que eles precisam aproveitar os avós, né? Precisam. A gente precisa, como pais, né? E educadores, né? Profissionais da saúde de uma maneira geral, fazer uma psicoeducação sobre o envelhecimento. O envelhecimento é meio tema tabu, o pessoal não gosta, né? Ah, não, velho, eu não. Eu não quero nem. Às vezes tem gente que eu conheço que não quer nem pegar a fila dos idosos lá dos 60 anos, porque é como se fosse uma coisa ruim. Isso não tem que aceitar o envelhecimento com orgulho, né, de que se está envelhecendo, mas encarar também como os seus prós e contras, né? A gente tem mais um minutinho só. Eu queria agradecer o festival pela iniciativa flexível de ter conseguido, né, fazer tudo isso. Eu vi muita palestra legal, eu vi muita live legal acontecendo. Estamos falando do corpo, estamos falando da mente, estamos falando da alimentação, coisas que são fundamentais, e a gente acha que a gente busca tudo isso para viver mais, né? Um costume saudável para viver melhor. E se você ainda é jovem, né, me ajude nessa causa de realmente ser ativista disso, porque se tudo der certo, um dia a gente vai chegar lá, né? É o que a gente mais quer. Então, queria agradecer demais, parabenizar, eu vi muita coisa legal acontecendo e estar com o meu Instagram aí sempre para mais, tá bom? Muito obrigada, foi muito legal e agradeço a todo mundo que participou e que estava comigo. Eu vi algumas pessoas muito queridas. Até uma próxima oportunidade para a gente poder falar mais sobre o envelhecimento.